Muito bem, amados, para esse nosso último dia, para essa nossa última palestra, temos a alegria de convidar o pastor Allen Porto para estar aqui conosco. Pastor Allen Porto, ele é bacharel em teologia pelo Instituto Superior de Teologia Reformada, especialista em História da Igreja pela Faculdade Internacional de Teologia Reformada e mestre em Teologia pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Ele é pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos e professor na Faculdade Internacional de Teologia Reformada e no Seminário Teológico do Nordeste. Vamos receber com muito carinho, com uma salva de palmas, o pastor Allen Porto para estar conosco aqui. Boa noite, irmãos. Graça e paz, nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acho que aqui está tranquilo. Obrigado. Antes de eu entrar propriamente no nosso tema, quero aproveitar a deixa já do Gedimar, mencionar duas coisas, né? Vocês viram que todos os outros preletores aqui tinham seu próprio nível de capilaridade, e o Gedimar ficou pensando em quem é que ele poderia trazer para compartilhar a boina com ele, para ele não se sentir sozinho. Então, trouxe a mim para essa tarefa. Fico honrado. Obrigado, Gedimar, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a igreja, né, aos irmãos, no planejamento disso, considerarem também o meu nome para estar aqui sempre com vocês, é uma alegria. E quero recomendar para vocês algumas obras que podem ser úteis no desenvolvimento das coisas que nós vamos trabalhar, mas também para além delas. Por exemplo, uma das mais fundamentais está aqui, o livro de Karen Jobs, comentário, né, a série de comentários exegéticos, esse aqui especificamente de 1 de Pedro. Por que isso aqui vai ser importante para você? Porque nós vamos falar sobre peregrinação. No Antigo Testamento, uma das chaves fundamentais para entender a vida como peregrinos e forasteiros está lá em Jeremias. No Novo Testamento, um dos textos fundamentais para a gente entender a nossa caminhada como peregrinos é o texto de 1 de Pedro. Então, conhecer esse material vai ser muito bom, não apenas para você entender esse conteúdo, como também vai ser útil para que você possa compartilhar isso com outras pessoas. Então, se você ministra estudos bíblicos, é um líder de pequeno grupo, se você prega na sua igreja, se você é um líder de jovens ou de adolescentes, enfim, entender bem a palavra do Senhor vai ser muito importante para ajudar os seus irmãos e firmar os seus próprios pés nessa caminhada como peregrino. Além disso, para todo cristão que deseja ter uma compreensão sólida da Escritura, entendendo que quando a gente lê um texto, ele está cercado por um contexto. Textos como esse aqui, o livro Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, vão ser de fundamental importância. Às vezes a gente lê descrições históricas ou geográficas na Escritura e por vezes não entende muito bem o cenário. Então, ter materiais como esse aqui enfatiza o Novo Testamento, serão importantes para a gente entender como é que, dentro daquele contexto específico, tal mensagem, tal história fez diferença. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Em Efésios capítulo 5, Paulo fala sobre maridos e esposas, né? Como é que o marido deveria lidar com a sua esposa e como é que a esposa deveria lidar com o marido. Então, hoje em dia, na nossa cultura, a gente lê Efésios 5 e a partir do versículo 22 começa dizendo assim: esposas, sejam submissas ao seu marido, né? E a mulherada hoje em dia tem um pouco mais de dificuldade com esse texto, com essa parte, e acha que quando Paulo escreveu isso,
a coisa era assim. Na verdade, era o exato oposto. A ideia da submissão feminina não era exatamente um grande confronto cultural naquela época. Mas dizer para o homem que ele deveria amar a sua esposa a ponto de dar a vida por ela, dizer para o homem que a sua esposa não era propriedade dele, mas que ele deveria viver em uma aliança com ela, era algo completamente contracultural. Quando você entende isso e entende o contexto histórico, algumas coisas do texto ganham um significado novo. A Escritura confrontando padrões e compreensões culturais e nos levando a viver como peregrinos na contramão do sistema, na contramão do mundo. Esse material vai ser útil, muito útil para ajudá-lo, tanto você que quer fazer seus estudos bíblicos devocionais em casa, quanto você que quer usar isso como ferramenta para ajudar e abençoar outras pessoas. E aí mais uma indicação do Craig Blomberg, um dos autores, dos livros chaves que a gente tem usado nessas palestras, interpretando as parábolas. Se você já entendeu aqui a importância de histórias, e se você entende como o Senhor Jesus usou histórias como ferramenta de ensino, ter uma compreensão adequada das histórias que o Senhor Jesus nos deu é fundamental. E quanta riqueza existe, ao mesmo tempo em que quanto risco existe quando nós pegamos uma parábola e damos para ela um sentido que ela não existia, que ela não pretendia. Talvez você já tenha ouvido falar de Filo de Alexandria, ou de Orígenes, e alguns desses homens lá dos primeiros séculos tentando produzir significados diferentes. Um deles pegou a parábola do bom samaritano e disse lá que na parábola do bom samaritano o jumento significava uma coisa, as duas moedas significavam uma outra coisa, a hospedaria significava uma outra coisa, e assim por diante. E assim fugiu do ponto fundamental que o Senhor Jesus queria ensinar com a parábola do bom samaritano. Então, entender bem essas parábolas vai ser útil para você ter o melhor aproveitamento do texto bíblico. Quero deixar essas indicações para vocês. E agora sim, a gente pode entrar no nosso material. Primeiro, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 1 de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler dois textos em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, inicialmente, e depois a gente vai lá para o capítulo 2. A palavra do Senhor diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então veja que quando Pedro vai escrever para aquela comunidade, uma das primeiras coisas que ele faz é nomear aqueles irmãos, ou descrever a sua situação. E ele diz: vocês são forasteiros. Por um lado, essa é uma descrição básica de uma realidade imediata. Aqueles irmãos, por causa da diáspora e por causa das perseguições, haviam se espalhado das regiões de Jerusalém, regiões próximas, se espalhado pelas cidades do mundo antigo, ali da Ásia Menor. Mas tem algo além aí. Pedro não está apenas descrevendo uma realidade imediata, como ele está relembrando esses irmãos de uma identidade mais profunda. Vocês são forasteiros. Significa que vocês estão na caminhada fora do seu lugar ou em direção ao seu lugar. E isso vai ficar mais claro para a gente lá no capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Vou ler versículos 11 e 12 com vocês. Pedro diz assim: amados,
exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ponto fundamental aqui, então, para a gente só começar a entender e a imaginar algumas coisas enquanto nos aproximamos da nossa palestra, é perceber que a Bíblia está descrevendo a igreja como uma comunidade de forasteiros e de peregrinos. A nossa palestra nessa noite vai tratar do tema a peregrinação da igreja até o retorno do Rei. Mas a gente vai começar fazendo uma oração. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós aqui, comunidade de peregrinos, queremos louvar o Teu nome por essa semana teológica e pedir a Tua bênção para que agora, enquanto mais uma vez refletimos sobre essas realidades fundamentais da nossa caminhada, sejamos instruídos pelo Senhor, edificados pelo Senhor, confrontados pelo Senhor, confortados pelo Senhor e assim pastoreados pelo Senhor. Ajuda-nos e nos abençoa, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode passar para o slide 2. A gente começa com uma pergunta fundamental. Talvez algumas das fontes fiquem pequenas para vocês acompanharem. Então, se ficar pequeno não tem problema, depois eu posso providenciar esses slides para os irmãos, mas você pode acompanhar enquanto eu vou comentando aqui. A gente começa com uma pergunta fundamental, e a pergunta é: como é que eu e você podemos viver adequadamente diante das nossas alegrias e dos nossos desafios no mundo? Essa é uma pergunta que precisa ser considerada por nós, porque todos nós enfrentamos uma caminhada que é marcada por momentos alegres, momentos mais leves, momentos mais tranquilos, mas também momentos mais desafiadores e tensos. Todos nós vivemos desse lado da eternidade, em um mundo caído que não tem um terreno plano. O terreno no mundo caído é um terreno cheio de variações, vales, picos, montanhas, estradas planas, buracos, e no meio disso tudo, a gente está vivendo diante de Deus, no meio do mundo, e se nós queremos viver uma vida verdadeiramente consistente, focada no Senhor, a gente precisa encarar essa pergunta, e lidar, e pensar, refletir sobre como vamos responder a Deus no meio do mundo. Parte da resposta saudável a essa pergunta vai vir do modo como nós encaramos a palavra de Deus. O modo como eu e você enxergamos a palavra de Deus vai fazer total diferença para o modo como eu e você vivemos no mundo. E aí nós temos basicamente dois paradigmas fundamentais, duas formas de encarar a palavra de Deus. Uma delas é encarar a palavra de Deus como lista telefônica. Aí você que é da geração Z, você vai ter que perguntar para o seu pai, para o seu tio, para o seu avô, o que é uma lista telefônica. Mas só para resumir, basicamente era um livrão grossão que as empresas de telefonia deixavam na sua casa, com várias páginas, e ali tinha nomes e números de pessoas e de empresas. Então, basicamente, se você quisesse ligar para um amigo seu ou para algum conhecido, pelo endereço dele, você poderia ir lá na lista, encontrar o ponto específico e assim pegar o número e poder fazer sua ligação. A lista telefônica é um texto, é um livro sem conexão interna. Talvez nas páginas amarelas você tinha os classificados ou coisas empresariais, isso fosse uma organização, mas de modo geral a lista telefônica é um conjunto de informações desconectadas. Você vai lá, pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali e é isso. Algumas pessoas lidam com a Bíblia dessa forma, uma lista telefônica. Nesse livro, o Craig Bartholomew e o Michael Gorin, o Drama das Escrituras, nos ajudam a entender qual é o problema desse tipo de postura. Eles nos dizem assim:
Muitos veem a Bíblia apenas como um livro de religião, útil para devoções ou doutrinas, mas desconectado da totalidade da vida. O problema é que, sob a influência da cultura moderna e do pensamento iluminista, a Bíblia foi dividida e reduzida a fragmentos devocionais, morais, teológicos, narrativos, e acabou sendo mantida cativa dentro da narrativa cultural dominante. Eles dizem: quando se permite que isso aconteça, a Bíblia perde a sua pretensão de ser a única história abrangente e verdadeira do nosso mundo, e será a história idólatra da nossa cultura que moldará a nossa vida. Então, se você vai na Bíblia para procurar apenas doutrina, você vai encontrar doutrina e doutrina sólida. Mas se essa doutrina não for percebida dentro de um contexto mais abrangente, você pode saber articular doutrinas específicas e não saber articular o impacto dessas doutrinas sobre o seu casamento, como nos livros que foram indicados aqui pelo Gedimar, sobre o seu lazer, sobre os seus estudos, sobre a sua vida como um todo. Por isso nós precisamos olhar para a Escritura não como uma lista telefônica, mas como um romance, uma história, um livro que nos fala sobre a grande obra da redenção do Senhor. É isso que nós estamos vendo ao longo desses dias, ao longo dessa semana teológica. Precisamos ler a Bíblia como uma única história e a história verdadeira do mundo. Isso é o que vai produzir verdadeiro impacto sobre os aspectos morais, teológicos, doutrinários, narrativos, fazendo a Escritura não apenas ser percebida na sua totalidade, mas ser experimentada por nós no seu impacto mais amplo sobre a maneira como nós vamos pensar e viver. Aliás, eles também dizem nesse livro que para que a vida tenha sentido, nós dependemos de algum tipo de história. Todos nós estamos contando alguma história sobre nós mesmos. E a grande questão é se a história que nós estamos contando é verdadeira ou se é falsa. Ouvir a história bíblica, a grande obra da história da redenção, vai ser fundamental para que eu e você tenhamos uma compreensão correta e uma vivência correta. Bem, 2 livros nos ajudam a pensar na Escritura como história. Um deles eu já mencionei aqui, O Drama das Escrituras, do Michael O'Hehn e do Craig Bartholomew, e o outro é o do Jonathan Edwards, Uma História da Obra da Redenção. Se você deseja deixar de ver a Escritura como lista telefônica e passar a compreender a Escritura como uma grande história, essas 2 obras serão fundamentais para ajudar você a ampliar a sua visão, conectar os pontos e perceber como Deus está agindo ao longo de cada movimento na história humana e de uma forma especial para a gente na história da redenção. Nada é um ponto solto, nada está desconectado, nada é sem sentido, nada é sem propósito. Esses livros nos ajudam e isso tem sido trabalhado ao longo desses dias. Nós ouvimos aqui na primeira palestra de Abraão até o primeiro Êxodo, percebendo os movimentos iniciais de Deus na formação do seu povo e as manifestações da redenção que apontavam para algo maior. Já estava lá. Talvez você lembre da cena em que Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, você vai partir animais no meio e colocar então as 2 partes, uma de um lado e outra do outro. Então era assim que no mundo antigo os pactos eram celebrados e estabelecidos. Um animal era partido ao meio, você colocava uma metade de um lado, a outra metade do outro, e as 2 partes que estavam celebrando o pacto passavam no meio dos animais e diziam: que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, se eu não cumprir a minha parte do pacto. Mas você lembra do que o texto diz? Abraão deixa tudo preparado, parte os animais, divide em meio,
divide ao meio. Abraão já sabia que um pacto ia acontecer ali. Mas Deus fez Abraão dormir. Abraão dormiu. E com Abraão dormindo, Deus veio e passou sozinho no meio dos animais. Sabe o que isso significa? Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu vou cumprir a minha parte do pacto e eu vou cumprir a sua parte do pacto. Eu vou garantir que as bênçãos que eu estabeleci para o meu povo sejam cumpridas. Elas não dependerão fundamentalmente do povo em si, elas dependerão da minha fidelidade, da minha promessa. Estava tudo lá, de Abraão até o primeiro êxodo. Então nós vimos a segunda palestra, de Davi até o exílio babilônico, explorando como o tema do reinado e dos profetas começa a aparecer diante de nós. E o anúncio profético tem um foco messiânico, e a manifestação da monarquia ou do reinado aponta para um rei maior, mais perfeito e mais sábio do que os reis imperfeitos e falhos que ocuparam o trono em Israel. A história está se desenvolvendo. Na terceira palestra nós vimos sobre a vinda de Jesus e o segundo êxodo. Agora nós consideramos a chegada do rei, a sua vida, a sua morte, a libertação espiritual do povo de Deus por meio da cruz, cumprindo as profecias anunciadas no Antigo Testamento. Quando Deus disse: eu vou cumprir a minha parte e a sua parte, Cristo na cruz estava cumprindo a parte do Pai, a parte de Deus, e estava cumprindo a nossa parte. Nós somos redimidos pela obra completa do nosso Salvador. E agora, na palestra de hoje, nós chegamos ao último movimento dessa história: a peregrinação da igreja até o retorno do rei. Nós vamos refletir sobre a nossa caminhada na presente era e a esperança que nos guia. Nós vamos perceber a nossa missão e nós vamos perceber como a esperança da consumação providencia uma base sólida para nós caminharmos no mundo. Você pode passar uns 3 ou 4 slides ali. Eu fui lendo e deixei de mencionar para vocês, né? Pode passar para o slide que diz um reino pacífico. Isso. A grande história descrita por Gorin, descrita por Edwards, aponta para a gente, embora eles usem terminologias diferentes, apresenta para a gente um padrão semelhante. E se você quiser usar os 6 atos que o Gorin e o Bartholomew usam, ou se você quiser usar os 3 grandes períodos que o Edwards descreve, fique à vontade. Mas nós temos também uma outra forma de expressar isso. São aqueles 4 eixos da matriz da cosmovisão cristã. A grande história do mundo, a grande história da humanidade, a grande história da redenção está fundamentada em 4 aspectos fundamentais: criação, queda, redenção e consumação. Então a criação apresenta para a gente esse reino pacífico, a experiência do Shalom. Nós fomos criados dentro dessa realidade de paz e harmonia perfeita. Mas então, pode passar para o próximo slide, o mal chegou no mundo, o pecado entrou em cena, e com a entrada do pecado, os 4 eixos da existência humana foram rompidos. Que 4 eixos são esses? Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o outro, nosso relacionamento com o resto da criação, com o mundo, e o nosso relacionamento conosco. Então só lembra da história: quando Deus criou o homem, Deus aparecia no jardim na duração do dia, e o homem conversava com ele. Depois da queda, Deus apareceu no jardim, e o que o homem fez? Se escondeu. Ruptura da relação. Antes da queda, Deus cria o homem, cria a mulher, o pai da noiva traz a noiva até ela, celebra o primeiro casamento,
Adão faz uma declaração pactual e uma poesia, homens, poesia para as mulheres, é bíblico, tá? E ali eles viviam um relacionamento harmônico. Adão levava o lixo para fora sem reclamar. Eva deixava Adão assistir jogo de futebol sem necessitar de uma atenção especial naquele momento. Tudo funcionava em perfeita harmonia. Mas então a queda entra em cena. E o que acontece? Quando Deus chama Adão a responsabilidade, diz: Adão, você comeu do fruto da árvore que eu disse que não era para comer. O que Adão faz? Se esconde atrás de Eva e joga Eva na fogueira. A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. A partir daí nós temos a distorção da masculinidade. Um homem omisso e covarde, que em vez de proteger a sua mulher, expõe a sua mulher ao risco. Os relacionamentos sociais foram fragmentados. Terceiro eixo, relacionamento com a criação. Antes da queda, Deus criou o homem e disse: nós façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre a criação. E Gênesis 2,15 diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Então, antes da queda, o homem trabalhava, tinha um trabalho de cultivo, tinha um trabalho de domínio. A Bíblia diz que Deus deu a Adão a tarefa de dar nome a todos os animais, e aparentemente os animais respondiam ao domínio do homem tranquilamente. A terra respondia ao cultivo tranquilamente. Depois da queda, o que Deus diz? Maldita será a terra por tua causa. Ela agora vai produzir cardos e abrolhos, e agora do suor do teu rosto comerás o teu pão. A terra vai resistir ao homem. O último eixo, a última fragmentação do relacionamento do homem consigo. Antes da queda, o homem sabia plenamente quem ele era. Seu senso de identidade e seu senso de propósito estavam bem estabelecidos. As suas faculdades internas estavam em harmonia: intelecto, vontade e emoções. Mas depois da queda, essa fragmentação interna começa a se manifestar. Você lembra quais são as primeiras emoções do homem após a queda? Quando ele come do fruto, ele vê que está nu, e ele sente o quê? Vergonha. Quando ele ouve que Deus está no jardim, ele sente o quê? Medo. Agora nós começamos a experimentar desordem interna, emoções disruptivas, medo, ansiedade, depressão, enfim, tantas coisas que dentro de nós agora estão confusas. Os 4 eixos estão em cena, estão rompidos. A chegada do mal produz impacto sobre nós, mas sobre toda a realidade criada também. Mas Deus não permite que o mundo fique assim para sempre. Pode passar para o próximo slide. Ele anuncia uma redenção. Lá em Gênesis 3,15 ele já anuncia isso. E ao longo da história do Antigo Testamento nós vemos todos os símbolos, todos os ofícios do Antigo Testamento apontando para a redenção em Cristo Jesus. Chamado de Abraão, a história de Israel, símbolos preparatórios, a fidelidade divina. Deus está agindo para cumprir aquilo que prometeu, até nós chegarmos à redenção iniciada no próximo slide, com a vinda de Cristo Jesus. Bem, pode passar para o próximo. O que acontece? Depois que Cristo vem, vive a vida perfeita, morre no lugar do seu povo, ressuscita para a salvação, para a redenção, reconciliação do seu povo e também para a restauração de toda a ordem criada. Agora é a hora em que nós vivemos como peregrinos. Próximo slide, respondendo ao chamado do Senhor. A vida como peregrinos é uma vida desafiadora. Ela é desafiadora porque a nossa peregrinação se dá no momento histórico da redenção. E o momento histórico da redenção é um momento ambíguo. Como assim ambíguo? Nós estamos em um momento em que a redenção já foi iniciada. Lutero, para descrever a si mesmo, usava a expressão: eu sou ao mesmo tempo
justo e pecador. E o que é isso? A redenção já iniciou. Em Cristo Jesus eu já sou justificado, eu sou santo. A Bíblia diz que em Cristo Jesus eu estou assentado nos lugares celestiais. Essas são realidades profundas. Eu estou unido a Cristo. Ao mesmo tempo, eu estou lutando com pecados no dia a dia. Eu ainda tenho desejos desordenados no meu coração. Eu ainda tenho que encarar várias tensões internas. Eu ainda faço coisas que eu odeio. E as coisas que eu amo, por vezes, eu não consigo ou não faço adequadamente. A vida no ambiente da redenção, antes da consumação, tem uma dinâmica de ambiguidade, porque nós vivemos na experiência do já e do ainda não. O já e o ainda não nos deixam divididos. Por um lado, nós já manifestamos impactos da redenção que nos foi dada em Cristo Jesus. Por outro lado, isso ainda não foi concluído, e por isso nós temos de lidar com limitações internas. A ambiguidade se manifesta também em outro aspecto: a nossa recepção diante do mundo. Lembra de Atos capítulo 2? O Espírito Santo desce, o apóstolo Pedro prega poderosamente, Deus traz multidões para o seu povo, e lá no finalzinho de Atos 2 nós temos um registro, uma fotografia da vida da igreja. Aliás, Lucas faz isso, enquanto ele vai apresentando o que acontece, ao final de um bloco ele tira uma fotografia e diz: assim estava a igreja. E lá ele vai dizer no finalzinho de Atos 2, a igreja crescia à medida que Deus trazia pessoas para ela, e ela contava com a simpatia de todo o povo. Em alguns momentos da nossa peregrinação, nesse momento da redenção, nós contaremos com a simpatia do povo. Por vezes, a igreja, com uma presença fiel, com a manifestação da beleza, da glória de Cristo no meio do mundo, vai contar com a simpatia das pessoas que são tocadas por vidas santificadas. Mas no mesmo livro de Atos, nós temos uma realidade completamente diferente. Atos capítulo 7 apresenta para a gente Estevão, e a pregação de Estevão, que ofendeu profundamente aquele grupo, o apedrejamento e a morte de Estevão, e a partir dali uma dura perseguição que começa a ser desenvolvida contra a igreja do Senhor. Esse lado da eternidade, nesse momento da história da redenção, por vezes a igreja vai contar com a simpatia de todo o povo, e por vezes a igreja vai contar com a resposta dura e perseguidora daqueles que rejeitam ao Senhor e que odeiam o povo do Senhor. A nossa vida é ambígua. O nosso momento é ambíguo. Já e ainda não. Paz e luta. Mas o momento de peregrinação também é um momento de missão. E essa missão se dá de uma forma especial. Isso está no próprio significado do termo evangelho. Lembra que a igreja foi redimida pelo Senhor para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja foi redimida pelo Senhor para anunciar o evangelho. E se você lembra, ou se você ainda não ouviu falar nisso, essa é uma boa oportunidade de ouvir. Evangelho é um termo que originalmente tem o seu contexto no cenário militar, no cenário de guerras. Como é que isso funcionava?
dois reis, entravam em guerra. Olha que isso daria coisas completamente diferentes, né? Tá filmando aí, gente, vocês vão ter que cortar esse negócio e editar, pelo amor de Deus. Juntar rei com guerra pode dar um negócio assim, né? Vamos voltar para o pessoal do corte apagar essa primeira parte. Dois reis entravam em guerra, e esses reis entrando em guerra estavam em uma batalha cruel, batalha visceral. Mas de repente, um deles ganhava a batalha, ganhava a guerra. Mas veja, essa é uma época em que não existia WhatsApp, não existia, o portal de notícias de Niterói anunciando no Instagram tudo que está acontecendo, a árvore que caiu, o carro que bateu, ou qualquer outra coisa assim. As extensões dos reinados eram longas, e por isso era necessário que se enviasse um mensageiro, para que esse mensageiro corresse pelas diferentes cidades do reinado, anunciando: o rei venceu. A batalha já estava vencida, a guerra já estava vencida, mas do outro lado ainda havia cidades inteiras amedrontadas. O que vai acontecer? E se o outro rei nos dominar? E se nós formos tomados como escravos? O que vai acontecer com a gente? Então era fundamental que o mensageiro saísse correndo, ou a cavalo, ou o que quer que fosse, pelas cidades, anunciando para todos: a batalha acabou, o rei venceu, vocês podem agora desfrutar de paz e de alegria, porque a vitória já foi conquistada. Esse é o termo evangelho, as boas novas que anunciavam a vitória do rei. Nós somos o povo que foi conclamado pelo Senhor a sair pelo mundo anunciando que o rei venceu. A guerra foi vencida na cruz. Como a guerra foi vencida na cruz, o destino final está garantido, mas a mensagem demora a se espalhar. Por isso ainda existem outros campos de batalha em que o inimigo resiste. Ainda existem alguns lugares em que pessoas estão amedrontadas e assustadas, como se a guerra ainda estivesse a ser definida. Mas nós, peregrinos e forasteiros, convocados pelo grande rei, saímos agora pelo mundo, anunciando diante do mundo a mensagem fundamental de que o rei venceu, e que por causa da vitória do rei, todos aqueles que vivem no seu reinado podem se alegrar, e todos aqueles que ainda não se renderam ao rei são convocados a se dobrar diante dele e reconhecer o seu domínio. A nossa vida como peregrinos é uma vida de já, de ainda não, é uma vida de paz e uma vida de tensões. A nossa vida como peregrino é uma vida como peregrinos é uma vida de missões. E a nossa vida como peregrinos é uma vida de espera. O peregrino entende que ainda não chegou em casa. Mais uma vez eu ouvi o reverendo Augusto Nicodemos usar uma imagem bem interessante. Ele fala de um viajante que saiu para fazer trilha lá pelos montes no Tibete. E ele chega lá no alto de uma montanha e tem um desses monges tibetanos meditando lá sozinho. E esse peregrino olha para o monge e diz: ué, mas você está aqui sozinho? Estou. E eu não estou vendo nada aqui, você está aqui sem nada. Ele disse: E aí o monge olha para ele e diz: mas você também está com quase nada aí. Mas o peregrino está com a sua mochila leve e diz assim: mas eu estou sem quase nada porque eu sou um peregrino. E o monge responde para ele: eu também.
Como peregrinos, eu e você entendemos que esse ainda não é o nosso destino final. Esse ainda não é o momento em que nós simplesmente consideramos ter chegado em casa. Nós ainda estamos vivendo uma era em que Deus está fazendo novas todas as coisas e nós aguardamos a cidade celestial preparada pelo Senhor Jesus para nós. Por isso nós vivemos essa experiência ambígua em que nós desfrutamos com alegria das coisas da terra, mas nós não podemos fazer das coisas da terra o nosso fim último. Diz que lá em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo nos alerta e diz: olha, pensem nas coisas do alto. Talvez uma imagem boa seja assim: os nossos pés devem estar aqui na terra, mas o nosso coração deve estar lá no céu, ou na Nova Jerusalém, preparada pelo Senhor. Uma outra imagem boa utilizada pelo pastor Tim Keller é a de que todo cristão é um embaixador. Nós somos embaixadores da Jerusalém celestial, da Nova Jerusalém, enquanto nós vivemos aqui na Babilônia. E nessa posição de embaixadores, nós temos alguns aspectos conectados. Um deles é, nós temos dupla cidadania. Isso tem a ver, inclusive, com a lógica de Santo Agostinho, falando para a gente da cidade dos homens e da cidade de Deus. Nós temos dupla cidadania. Nascemos em Niterói, São Paulo, São Luís, diferentes cidades. E temos uma cidadania terrena, mas como Paulo nos diz em Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Mas como embaixadores de Cristo, como representantes da Nova Jerusalém, dos interesses da Nova Jerusalém, da ética da Nova Jerusalém, da lógica da Nova Jerusalém, no meio de Niterói, nós precisamos ser fluentes em 2 idiomas. Nós precisamos entender o idioma do lugar em que estamos e precisamos entender o idioma da nossa cidade. Nós só podemos viver adequadamente como peregrinos no meio desse mundo se nós entendermos a linguagem da Nova Jerusalém como aquilo que molda o nosso coração, molda a nossa visão, molda o nosso imaginário e assim nos dá um senso de orientação histórica. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu estou indo. Eu sei qual é a minha cidadania final. Mas entendendo tudo isso, eu não vou viver numa bolha isolada do espaço e do tempo. Eu vou viver no meio das ruas de Niterói. Eu vou comer nas padarias daqui de Niterói. Eu vou ler ou assistir o jornal daquilo que é produzido aqui em Niterói. Então eu preciso ser fluente na linguagem do lugar e do tempo em que Deus me colocou. E agora, sabendo lidar com essas duas realidades e esses 2 idiomas, eu vou agir como esse atalaia, como esse que vai manifestar a mensagem das boas novas e a mensagem do reino, a mensagem da Jerusalém celestial no meio da cidade em que Deus me colocou. A vida do peregrino é uma vida de espera. Ainda não é o nosso lugar, por isso ainda não fique totalmente confortável. Mas ao mesmo tempo, está chegando. Deus está fazendo novas todas as coisas. E a espera não é em vão. Se você entende essa dinâmica da vida como peregrino, nós podemos pensar em algumas aplicações disso para diferentes áreas. Existem várias aplicações que são importantes para a gente entender esse momento da história e para a gente entender essa lógica da nossa peregrinação. Por exemplo, pode passar para o próximo slide.
Na apologética, nós temos aplicações muito significativas. Apologética é basicamente, comumente chamada de a defesa da fé. Você pode chamar de a defesa e a comunicação da fé, para não dar ideia de que a apologética é só alguém que está sendo colocado no corner do ringue, né? Nós não estamos apenas nos defendendo, nós estamos também avançando pelo mundo e comunicando as verdades eternas do Senhor. Pois bem, como é que essa compreensão da nossa história e do nosso momento como peregrinos produz impacto sobre a apologética? Uma das coisas que nós vamos precisar entender é que existem narrativas diferentes tentando explicar a nossa vida no mundo. E lá no fim, aliás, em um livro que dá continuidade a esse aqui, o livro Introdução à Cosmovisão Cristã, esses mesmos autores, o Craig Bartholomew e o Michael Gorin, nos dizem que existe uma grande história, uma grande cosmovisão que tem moldado o Ocidente por séculos, e é a cosmovisão predominante hoje. Essa cosmovisão é chamada de humanismo secular. O que é o humanismo secular? É a mensagem de que o homem está no centro da sua vida. Essa mensagem foi desenvolvida ao longo de toda a história da humanidade como uma narrativa falsa, concorrente com a história da obra da redenção de Deus. Mas ela ganhou um contorno especial ali no final do século XIV, século XV, no período do Renascimento. Período medieval, bem ou mal, Deus ainda era o centro. Mas agora, com o Renascimento, nós temos uma resposta a essa visão medieval e uma nova proposta de compreender a vida e de compreender o homem. Houve duas respostas à visão medieval. Uma resposta no norte da Europa, especialmente na Alemanha, com a Reforma Protestante. A Reforma buscou resgatar uma visão coerente de criação, que é a da redenção. Mas houve uma outra resposta no sul da Europa, especialmente a partir da Itália, chamada de Renascimento. Com o Renascimento, nós tivemos então essa busca pela exaltação do homem, ou pela redescoberta do homem como o centro à medida de todas as coisas. Isso começou lá no Renascimento e foi se desenvolvendo. Graças a Deus, a Reforma produziu um impacto tão significativo que diminuiu o impacto do humanismo secular durante alguns séculos. Mas a influência da Reforma foi caindo ao mesmo tempo em que a influência do humanismo secular foi subindo. Então nós chegamos ao século XVIII com o Iluminismo, e agora a razão humana é colocada como centro fundamental da realidade. O que define se algo é real, verdadeiro, bom ou não, é a razão humana. Ou você vai para o século XIX e entra na era do romantismo, e agora a individualidade, subjetividade, os sentimentos humanos ganham proeminência. Nós chegamos ao século XX e entramos no século XXI percebendo o caos em grande medida em que nós vivemos, no sentido de que nós reconstruímos o mundo a partir de nós mesmos. Até mesmo a sua sexualidade hoje já não tem mais nada a ver com a sua biologia. É você que define o que você quer ser. O que é isso, senão a mensagem fundamental de que o homem ocupa o centro e de que o homem constrói a sua própria vida e a sua realidade? Mas essa é a mensagem que a serpente deu lá em Gênesis capítulo 3. Porque o mundo e a experiência de mundo era mediada pela história que Deus estava contando, pela palavra de Deus. E o que a serpente fez foi chegar para Eva e dizer: olha, Deus sabe que no dia que você comer do fruto, você não vai depender mais dele,
para conhecer. Você vai ser como ele. O que a serpente disse para Eva foi: no dia que você comer do fruto, você vai ser a protagonista da sua própria vida. Parece semelhante para você essa narrativa? A brincadeira é que eu digo que a serpente foi o primeiro coach que existiu na história da humanidade. Hoje várias pessoas, até mesmo dentro da igreja, continuam acreditando na mentira de que eles são protagonistas da sua própria vida. Antigamente, quando pensávamos sobre trabalho, nós falávamos sobre vocação. Nós estamos respondendo a Deus com a dádiva e o chamado que Ele nos deu. Hoje, quando pensamos sobre trabalho, nós falamos em carreira. É aquilo que eu e você construímos. O homem no centro. Antigamente, quando falávamos sobre casamento, nós falávamos sobre pacto, aliança. Aquilo que Deus providenciou para nós e que reflete o pacto do próprio Deus com o seu povo. Hoje, quando falamos sobre casamento, nós pensamos em termos de contrato. E um contrato, a vontade das partes é que tem a definição final. Por isso, o casamento pode começar e terminar quando as partes quiserem. Antigamente, quando falávamos em sociedade, falávamos em uma dádiva de Deus de construir os homens com uma característica social. Mas lá por volta do iluminismo, nós tivemos filósofos chamados contratualistas, tentando redefinir a sociedade, não mais em termos de uma criação de Deus, mas em termos de um pacto social, um contrato social feito entre os homens. Toda a vida foi reconstruída, tendo o próprio homem como ponto de referência, e não mais o Senhor. E é por isso, irmãos, que tantos de nós estão em crise no trabalho, porque você está colocando a si mesmo como o centro do trabalho, e não mais o Senhor. Muitos de nós estão em crise no casamento, que você está colocando a si mesmo como o centro do seu casamento e não mais o Senhor. Você não está querendo viver como peregrino, você está querendo viver como rei. Em vez de viver como cidadão do reino de Cristo, você quer estabelecer o seu próprio reinado. Não tem como dar certo. Eu e você precisamos entender essa dimensão apologética, porque essa dimensão apologética oferecerá uma contranarrativa para nós vivermos no meio do mundo afirmando: o meu único consolo na vida e na morte é que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma ao meu fiel Salvador, Cristo Jesus. Próximo slide. Nós temos implicações também para a ética. Próximo slide. Nós vivemos agora sob o senhorio de Cristo. Deixa eu apressar um pouquinho meu tempo para a gente não ultrapassar, né? Nós vivemos agora sob o senhorio de Cristo. A narrativa falsa diz que você está no centro, e por isso a ética é moldada ou segundo a sociedade, segundo a ditadura dos 51%, como Francis Schaeffer falava, ou segundo os seus próprios sentimentos, aquilo que te deixa feliz. Mas eu e você, cidadãos do reino, anunciando a vitória do rei e peregrinos caminhando para Nova Jerusalém, vivemos sob uma ética completamente diferente. Vivemos de acordo com a lógica do reino, cidadãos da Nova Jerusalém, seguindo as leis da Nova Jerusalém, daqueles que foram libertos da escravidão do pecado e podem viver para a glória do Senhor. Nós podemos anunciar os valores do reino no meio de uma cidade caída. Nós podemos ser a contracultura no meio de um povo em rebelião contra Deus. Nós podemos, como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 12, não ser moldados pelo mundo, mas tendo sido transformados por Deus,
apresentarmos ao mundo um novo molde, uma nova forma de viver. Ou como Efésios nos apresenta, podemos ser uma nova sociedade, a sociedade do reino de Deus no meio da cidade dos homens. Próximo slide. Nós podemos pensar a nossa espiritualidade a partir da nossa vida como peregrinos. Nós estamos habitando uma história que nos forma, deixando a fragmentação espiritual e agora entendendo toda essa história, vivendo uma espiritualidade que é inteira. A vida de oração não é apenas um ponto isolado, uma tarefa que a gente cumpre, mas eu, como peregrino e forasteiro, cidadão do reino de Deus, tenho alegria em me comunicar com o meu Criador e viver debaixo do seu reinado. A nossa experiência de culto, quando nós nos apresentamos todos os domingos, é a renovação do pacto de Deus com o seu povo, é a lembrança e o calibrar da nossa bússola e do nosso ritmo. Todos os domingos nós nos apresentamos diante de Deus. Deus fala autoritativamente pela sua palavra, e nós, como povo de Deus, respondemos a palavra do Senhor. Deus nos lembra da nossa identidade, Deus nos lembra da nossa cidadania, e Deus nos envia mais uma vez para vivermos uma semana no meio da cidade, carregando os valores da eternidade. Próximo slide, a missão. Nós já comentamos sobre isso, então pode passar para o próximo slide. Educação e formação. Nós fazemos mais do que dar pílulas e comprimidos de doutrinas ou algo assim. Nós, trabalhando na educação, à luz da grande história que temos compreendido, estamos ajudando pessoas a fazer uma leitura do mundo, a entender a grande história. Pode passar para o próximo slide. Isso diz respeito ao aconselhamento também. Porque nós vamos encontrar, e nós mesmos vamos ter essa experiência fragmentada do já e do ainda não. Por isso, como nós cantamos mais cedo, nós vamos encontrar várias pessoas ainda lutando com depressão, pessoas lutando com ansiedade. E como a música dizia, nós temos que clamar ao Senhor. E enquanto clamamos ao Senhor, nós vamos aconselhar uns aos outros, como Colossenses 3,16 nos diz. E aconselhando uns aos outros, nós vamos partilhar das suas dores e vamos ajudá-los a lembrar: o fim da história não é aqui e não é agora. Aquele filho que você perdeu antes de nascer, você vai reencontrá-lo na eternidade. Aquele emprego que você perdeu, aquela luta com a depressão, desânimo, ansiedade, aquele acidente que te desabilitou de algumas formas, tudo isso são etapas na peregrinação, mas você está caminhando para um fim que foi preparado por Deus para a plenitude. Por isso, as dores do momento presente não podem ser comparadas com a glória daquilo que há de vir. É somente quando nós entendemos o nosso momento na história como peregrinos, nós podemos colocar as nossas angústias em perspectiva e não deixar que elas nos dominem. Próximo slide. Os relacionamentos são transformados. Casamento, transformação cultural. Próximo slide. Criação de filhos, vida comunitária. Todas essas coisas são redimensionadas quando nós entendemos que somos peregrinos e forasteiros. E assim nós olhamos para o futuro. A igreja é uma comunidade escatológica. Como eu mencionei, todos os domingos nós estamos ajustando a nossa bússola e reajustando os nossos ritmos de vida. Deus está dizendo: espera mais um pouquinho, mas não esquece que você não é daqui. Deus está dizendo: espera mais um pouquinho, mas lembra que eu estou com você. Deus está dizendo: pode parecer tudo bagunçado lá fora, mas eu estou preparando algo especial.
A igreja é uma comunidade escatológica. Todos os domingos nós vivemos uma antecipação do céu. E isso renova o nosso coração e nos dá energia e alegria para a peregrinação que ainda há de ser trilhada. Pode passar para o próximo slide. E para o próximo. Essa é a esperança da consumação. Nós estamos anunciando que a batalha foi vencida. E essa mensagem há de chegar a todos os povos e nações. Lembra? Jesus falou disso, né? O evangelho do reino será pregado a todas as nações. A mensagem da vitória está chegando. E com a mensagem da vitória nós temos também a profecia e a promessa de que o rei vitorioso, que veio uma vez para vencer, voltará para reinar com o seu povo. O seu reino será plenamente manifesto. Todas as manifestações da queda e daquilo que é imperfeito, daquilo que nos angustia e nos machuca, tudo isso terá sido desfeito e toda lágrima será enxugada pelo nosso Salvador. E a redenção será finalmente concluída. A redenção que foi iniciada depois do nosso momento de peregrinação será a redenção consumada. Até lá nós seguimos como peregrinos, com os olhos fixos na linha de chegada, porque nós sabemos qual é o fim da história, e o fim é glorioso. Então, se vocês me permitem ter 5 minutinhos finais, já que nós estamos falando de história, alguém retratou isso com muita beleza, e foi Tolkien no livro O Senhor dos Anéis. Por isso eu queria trazer para vocês um trechinho do filme, o finalzinho, que nos ajuda a ter uma dimensão dessa realidade com muita beleza e muito significado. Pode colocar. Now come the days of the King. May they be blessed. Does not belong to one man, but to all. Let us together rebuild this world, that we may share in the days of peace.
Tolkien parece ter captado bem. Quando o rei voltar, quando ele finalmente estiver com a sua manifestação plena de domínio, então todas as guerras da Terra-média, tudo aquilo que era maldade, tudo aquilo que estava fora de lugar, terá sido vencido. E agora o povo se alegrará na presença do rei. Agora haverá música e canto. E agora o rei tomará a sua noiva e desfrutará daquilo que Apocalipse chama de as bodas do Cordeiro. E o rei olhará para aqueles que o serviram, e ele dirá para eles: muito bem, servo bom e fiel. Irmãos, enquanto nós nos aproximamos dessas realidades, lembrem-se daquilo que o Senhor nos diz. O apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 15, lá no finalzinho, anunciando a ressurreição de Jesus como fundamento da nossa caminhada, e ele termina dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus nos chama a uma vida ativa como peregrinos, servindo a Deus no meio do mundo, porque Cristo ressuscitou e a vitória é garantida. E Ele faz isso porque Apocalipse 21 nos diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós seguimos na peregrinação, porque o nosso rei está vivo. Louvado seja o Senhor.